Boa tarde a todos. Muito obrigado à casa por me convidar a estar aqui. Tá de uma brincadeira para tirar o nervosismo, né? Senão não vai. Murilo, você leu o zap aí? Não. Faz favor depois. O Rauá fez semana passada o capítulo 4. Foi isso, né, Rauá? Foi. Então nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que vocês vão notar que eles pulamos os 5. Alguém, quem frequenta corrida aqui, sabe por que pulamos os 5? Bem-aventurados os aflitos, foi escrito a ciclo das bem-aventuranças. Então, vocês vão lá no YouTube de Cefec. Quem segue o YouTube de Cefec? Então segue o YouTube de Cefec, vai lá na playlist Ciclo Bem-aventurança. Clica lá, vai estar. Então vocês ouçam aquele lá para dar continuidade, porque eles vão falar do 6º Cristo Consolador. Poderia muito bem trazer o programa Caminho da Luz hoje aqui, passar para vocês, porque foi o Cristo Consolador lá também. Quem assistiu o programa? Maravilhoso, né, Renato? Nossa, eu não conseguia fazer uma pergunta para ele, não tinha como, não dá para fazer. Tantos esclarecimentos, tanta coisa boa. Então vai ficar um pouco difícil falar com vocês depois quem assistiu o Caminho da Luz, mas eles vão tentar. Então nós estamos seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, tá? E lá eu acho que foi o Maurício lá, né? Foi aqui? Tá. E lá ele já inicia no comecinho lá o jugo leve. Então Kardec trouxe para nós a seguinte passagem de Mateus, que está no capítulo 11, no versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muito interessante essa passagem. Tem alguns livros que você vai pegar, tem uma diferencinha na fala, né? Mas então, como estamos seguindo o Evangelho, vamos seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o sentido é o mesmo, é a tradução que muda, tá? Pouca coisa. Então, assim, antes de falarmos um pouco do Consolador Prometido, vamos comentar um pouco sobre essa mensagem, tá? Vamos lá. Está com um atraso, mas está indo, eu só não posso ficar. Vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados. Vamos começar a nossa reflexão. Por que Jesus falou, vinde a mim? Antes disso, Jesus falou no seu Evangelho que nenhuma das suas ovelhas seria perdida. Concordam? Porque ele está a serviço do Pai. Então ele quer salvar a todos. Não é? Concordam? Que Jesus quer todos nós no seu aprisco, nos ajudar. Então por que ele coloca, vinde a mim todos os que estão aflitos e sobrecarregados, e não todos vocês, todos o povo, toda a humanidade terráquea? Vamos começar a reflexão. Por que será que ele fala aflitos e sobrecarregados? Vamos então fazer uma analogia. Eu tenho um vizinho, que esse vizinho tudo se dá certo na vida. Esse vizinho, todo negócio que ele empreende dá certo, ganha muito dinheiro, a família dele está bem, e ele sai viajar, tem carros bons, tudo do bom e do melhor, e viaja para lá, viaja para cá, não se importa com nada, e tudo dá certo, mas também não dá certo. Tá, eu vou procurar um mestre, as coisas funcionam para mim, está dando certo para mim. Eu vou e ofereço Jesus para ele. É muito natural, ele fala não. E vocês vão obrigar? Não. Eles não têm muito a entender, porque está tudo dando certo para ele. Mas como nós aprendemos no Espiritismo, nós vamos ter que passamos por todos os reinos, vamos ter que passar por todas as escalas da evolução, desde a mais baixa, desde a pobreza mais baixa à riqueza mais alta. Vamos passar por tudo. Então eles estão provando a prova da riqueza, e nesse momento talvez tudo dando certo, não interessa uma palavra do Cristo, porque ele não mexeu em nada. E por que então os aflitos e os sobrecarregados? Porque nós estamos em sofrimento,
Eu digo nós, assim, os que estão não nessa abundância da matéria, estão sofrendo. E a mensagem do nosso mestre é muito mais acolhida, muito mais ouvida a esses. Aqueles a qual na próxima reencarnação talvez vão passar por isso. Eu vi, ou mais à frente, quando acontecer algo, alguma doença, alguma coisa, também estarão preparados para a informação. Mas enquanto estamos bem, é difícil a gente querer isso aí, porque você vai trazer mudanças. O Evangelho pede muita mudança, humildade, fraternidade. Às vezes eles não querem, porque não falta, mas nós estamos sofrendo com alguma carga, uma doença, uma perda, alguma perda familiar, alguma coisa, estamos precisando. Então, esse Evangelho é muito melhor acolhido nesse momento de sofrimento, nesse momento dos aflitos. Por isso que ele coloca: vinha todos vocês estão aflitos, não que somos superiores àqueles. O Evangelho vai ser aceito, abraçado, vai ser acolhido nesse momento. Então vamos entender melhor a proposta do nosso mestre, e futuramente eles, porque terão que estagiar em todas as áreas, porque Jesus estagiou em todas as áreas, e hoje terão ser crístico, então todos terão que estagiar. Nesses, o coração está ansioso por um consolo, por uma diretriz. O ensino de Jesus melhor compreendido e aceito. É muito mais fácil o acolhimento do amor a quem está precisando. Alguém concorda comigo? Não é? Todos necessitam disso, mas tem uns que ainda não despertaram para esse acolhimento. Então vamos abraçar a quem está precisando, quem está necessitando acolhimento, quem está assim daquela forma cabisbaixa que a gente fala, andando baixinho, quietinho. Vamos dar atenção, porque existe uma coisa interessante quando nós conhecemos o Consolador prometido: nos transforma. E quando ele nos transforma, é intuitivo de nós correr e querer passar para o próximo. E nós medimos a quem? Falamos a todos que estão à nossa volta. E muitas das vezes não somos ouvidos. Mas se você olhar bem e direcionar para quem está em aflição, esse vai ouvir. Para quem está em sofrimento, em pesas, em percas, doenças, perdas materiais, esses vão ouvir muito bem. Alguém já, quando começou a ouvir o Evangelho, foi falar com os amigos, os amigos nem moral deu, nem olhou na cara? Muitos. Ou falaram: eu vou lá, e nunca apareceram? É normal, né? Então deu para compreender bem o que Jesus trouxe aí. Vós que estão aflitos e sobrecarregados? Então podemos prosseguir? Então vamos seguir. Eu quero ver se eu consigo trazer no final um pouco de ciência médica para vocês aqui hoje. Então eu tenho que conseguir trazer esclarecimento e sobrar tempo. Eu vos aliviarei. Vamos refletir um pouco nisso aqui. Por que eu vos aliviarei? Como eu falei, Cristo, angélico, né? Já ascendeu até a máxima que conhecemos na escola, que os Espíritos nos trouxe, que é a escala crística, ser angélico. Cristo, para vir para o nosso planeta, você vai encontrar essa passagem lá no Caminho da Luz. Levou 1000 anos para se aproximar do nosso orbe, condensando sua energia para poder encarnar aqui, sendo crítico, conhecendo tudo, e precisou se condensar para chegar aqui. Então ele sabe de tudo. Ele consegue curar todos nós. Qualquer mal que existe, ele consegue. Consegue, gente. Ele é Cristo. Ele tem permissão? Não, mas consegue? Ele consegue. Ele sabe tudo, manipular qualquer tipo de matéria. Ele, junto com a matéria, ele foi o coordenador da construção do nosso orbe. Então ele consegue. Então, porque ele sabendo que ele consegue fazer, se ele trouxe: eu não os curarei, eu os curarei, não eu os aliviarei.
Porque Ele não oferece a cura, e sim o alívio. Quem é que criou nossos problemas? Nós. Foi Ele? Se Ele é crístico, se Ele sabe tudo, o seu Evangelho nos direciona para a coisa certa, apontada, é assim que vai dar certo. Se você seguir, vai dar certo, não vai errar. Você faz o errado, se dá mal. Ele é responsável? Então é nós. Mas Ele é amor. Ele é muito amor. Ele nos abraça, nos acolhe, e Ele nos dá misericórdia, além de nos ajudar, trazer-nos ensino, Ele alivia os nossos erros. Quem que temos que fazer? Temos que nos melhorar. As causas é nós que desviamos nosso caminho. Então nós somos responsáveis. Então nós temos todas as condições de nos melhorar, todas as condições de obter informações hoje para tudo: financeira, saúde, espiritual. Temos todos os meios de encontrar. E por que não buscamos? Como eu falei numa palestra atrás aí, onde estamos buscando as nossas informações? É no Evangelho do Mestre? Isso é o alívio que Ele nos fala. Ele alivia todas as nossas dores, nosso peso, através do seu Evangelho. Porque Ele pode, mas por nós, então nós temos que fazer. Porque Ele fez e sabe que dá certo. E Ele fazendo e corrigindo-se, Ele se tornou crístico. Então Ele sabe que nós chegaremos lá se nós nos corrigirmos. Mas Ele é tanto amor que Ele nos ajuda. Através do Evangelho, através dos grandes missionários que vêm para cá nos mostrando. É só seguir a vida de Francisco de Assis, Madre Teresa, Divaldo agora que se foi, Chico Xavier, esses grandes missionários que tantos nos mostram. É só observarmos. Olha quanto que Jesus permitiu que possamos ver, ser palpável, para que nós irmos atrás da nossa transformação, da nossa reforma. Então não é uma coisa difícil, é coisa de vontade. Porque temos que passar pela dor. Mas a dor só é difícil quando você encara ela diferente, sem perspectiva. Por isso da vivência do Espiritismo, onde falaremos já sobre o Consolador prometido, né? Jesus teve a oportunidade de aliviar o fardo de todos? Ele teve, né? Mas não aliviou. Os apóstolos, um deles, que não me falha a memória, me fugiu da mente, ele nem curou a perna, porque tinha que mostrar, provar que ele tinha fé, e continuou curando os outros com a perna machucada. E o que estamos fazendo para receber esse alívio? Estamos todos nós procurando nos melhorar para podermos entender a mensagem do nosso Mestre? Se vocês for pegar lá no livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva do Emmanuel, o prefácio daquele livro é maravilhoso. Emmanuel fez um prefácio ali, um dos melhores já. E lá no prefácio tem uma parte muito interessante, que está falando assim: por muito adorarmos Ele nas igrejas e menosprezá-los fora da igreja, estamos vivendo da forma errada, ou pagando. O finalzinho não está tão fiel. Estamos vivendo em erro constante. Quem está fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes aqui? Quem está aplicando o que aprende aqui fora? Estamos refletindo nos ensinos de Jesus? Vamos falar um pouco agora do Consolador. Acho que vai dar tempo ainda de eu entrar no outro setor. Jesus, por João, ele traz para nós, me fala a memória, o capítulo 15, no capítulo 15 dele,
que se tivermos fé e rogarmos ao Pai, Ele enviaria outro Consolador, o Consolador ao qual ficaríamos conosco para sempre. Daí eu venho a pensar nessa fala. O Espiritismo, será que encaixaria nisso? O Espiritismo fala do Evangelho de Jesus? Então ele é cristão. Então bateu, não bateu? Legal. Então a gente fala do Cristo, sem os véus da invisibilidade, sem os dogmas, a se aprofundando dentro dos ensinos, né? Tentando entender a mais pura essência do que ele traz. Então, estamos cristãos. Concordam? Tá, beleza. Se o Espiritismo é cristão, Jesus, em poucas palavras, falou a Nicodemos que precisa nascer de novo. O Espiritismo fala da reencarnação? Vocês são reencarnacionistas? Quem? Sim. Então o Espiritismo está falando a língua de Jesus? Sim. O segundo ponto. Está batendo, não está, gente? Está batendo. Jesus não falou que como que é aquela fala dele? Que não se pagava, teria que se pagar todos os. Ele me ajuda aqui, fugiu. Deus sentiu. E aonde pagamos tudo? Dá para pagar tudo numa única vida? Precisa do quê? Muitas encarnações. Jesus falou de novo que dá para pagar as nossas dívidas. Então, só com esses 3 pontos de vista, dá para entender que realmente o Consolador prometido é o Espiritismo. E ele veio por uma pessoa? Não? É bom. Quem trouxe? Espíritos. A gente chama a pleide de espíritos de alta hierarquia que trouxe o Espiritismo. Mas não foi Kardec? Em pessoas aí que não conhecem tanto o Espiritismo, falam, mas não foi Kardec que trouxe? Não, Kardec não, nem usou seu nome. Colocou o nome do espírito dele no passado. Nem usou o seu verdadeiro nome. Colocou um pseudônimo lá, Allan Kardec, druida. Quando ele foi na encarnação dele em druida, colocou ali o nome. Ele codificou, ele pegou tudo que os espíritos trouxeram e colocou no papel. Bate com o que Jesus falou, que o Consolador seria por toda a nossa imortalidade, toda a eternidade, por toda a vida. Bateu. Agora outra coisa que eu falo para vocês. Espiritismo é a religião do futuro? Bezerra de Menezes tem uma fala muito linda quando encarnado, inclusive está no filme dele, quando um repórter pergunta para ele, do jeito que você me fala que é o Consolador, que é a religião correta, não tem uma fala tão certa, Bezerra fala, não, mas é o futuro de todas as religiões. Então, mas não será só o Espiritismo. Tem pessoas que acham que tudo vai adequar ao Espiritismo, ser espírita. Vai, gente, não vai. Estamos num mundo de prova e expiação, em transição para a regeneração. Não tem como todos nós sermos uma única religião. A compreensão é diferente de cada um, mas todas as religiões terá o Espiritismo dentro dela de uma forma diferente. Você sabe que essa frase, às vezes a gente entende diferente, fala assim, o Espiritismo está querendo dizer que vai acabar as outras religiões. E não é isso, né? Exatamente, não é isso. A gente já até chegou a entender que o Espiritismo estava querendo dizer isso, que as outras então iam acabar. E não é isso? E não é isso. As outras vão pegar a essência espírita e colocar em cada um. Quem sabe, lá na frente, vamos esperar um espírito de grande hierarquia descer aí, inimigo crístico, e nos passar o que será o futuro. Mas não, vai ser. Até porque, vocês estão seguindo a ciência? Quanto mais dias passam, mais a ciência prova a existência dos espíritos. Quem não acredita nisso,
sons. Quem não acredita nisso está fora, está desatualizado. Por mais que as igrejas contenham, quando eu digo igreja, é fora as espiritualistas. É geral, não é católica, não. Geral, fora as espiritualistas. Por mais que elas contenham isso, vai chegar um momento que não tem como. Não tem como mais. Outra coisa, quero que vocês pensem. Nós tivemos até uma conversa sobre isso na quinta-feira, mas a conversa era só porque por causa de uma pergunta, nós fizemos para entendimento. Quando o Espiritismo começou, como era para fora também, existiam as mesas aqui. E havia as manifestações do fenômeno, né? Fenômeno, o pessoal via, os que tinham curiosidade, que vinham para o fenômeno, para estudar, via aquele negócio lá, achava interessante, bonito, começou aí a despertar. Daí a FEB tirou isso, falou que é mais correto fazer um fechado, tudo, não é errado, tá. Começou a religião bandista a fazer isso. Agora a religião bandista está começando a estudar também, não sei como vai ser daqui para frente. Não sei se eles vão fechar, como vai ser, não sei. Não tenho como pontuar nesse ponto, mas ali ainda tem a manifestação, o fenômeno, para você ver. E nos lares das casas de hoje? Quem faz atendimento fraterno aqui? Quem mais faz atendimento fraterno? Reinaldo, Lu. Tem pessoal. Quantas pessoas chegam e falam, em casa caiu um vaso, tudo fechado, puxaram o lençol da minha cama, tudo trancado, me deram um cutucão, um empurrão, isso é hora, tudo fechado. Os fenômenos vão continuar até que a humanidade perceba a espiritualidade, vão continuar. Então não é mais fácil nós estudarmos isso, entendermos o Espiritismo, do que ficar com medo? Não é? Olha como somos, como diz nosso amigo Enilton, olha a cabeça fraca hoje, hein? Enilton, como o Espiritismo é maravilhoso, como o Espiritismo nos abraça e nos esclarece. Ele fala isso, porque nós não temos mais esse medo e sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que o sobrenatural não existe. O natural. Eu ia chegar a falar isso. Obrigado. Nós sabemos que tudo isso não existe, porque antigamente tudo que acontecia ou era magia ou era sobrenatural. Com o estudo, os espíritos já descobriram, os bandistas já descobriram, aqui tem mais outras religiões aí que a Candomblé, tudo já descobriram, agora os outros ainda não. Isso daí não é sobrenatural, simplesmente é natural. Logo, não vai ser muito longe, vamos começar a ver em aparelhos, já tem isso em estudos, logo será normal isso. E o novo Consolador, que é o mesmo, para quem estuda, o Espírito de Verdade, trouxe toda uma equipe para ficar com nós e nos desvendar. Mas por que ele não falou lá atrás isso para nós? Por que ele não falou isso lá atrás? Se hoje, tecnologia, com a facilidade da internet, tem muitos que não entendem, naquela época como entenderia? Precisava de um grau a mais de evolução no intelecto das pessoas, que a mente absorvesse coisas mais sobrenaturais para poder vir o advento do Espiritismo, para vir um novo Consolador, o que vai acolher a todos, que vai dar resposta, porque sofre que nós não perdemos ninguém, simplesmente falamos até daqui a pouco. Essas igrejas aí falam que perdeu, vai ficar dormindo, ou que se acabou, ou os ateus, que no meu ponto de vista particular, assim, não existe ateu, porque na hora derradeira eles pedem ajuda para Deus, porque está incutido, foi criação divina, somos deuses, sempre falo, para todos. Então ali, está aqui dentro de nós. Por isso que todo ateu na hora vai morrer pede ajuda para Deus, porque vem do ano, vem lá de dentro com ajuda, isso, eles pedem. Inclusive no filme do Chico eles tiram sarro disso aí, né? Brinca um pouco, né? Tira sarro, brinca um pouco com isso, né? Olha que gostoso. Você tem um apego com a família, ele desencarna, e você
sabendo, você é espírita, sabendo que vai conversar com ele depois. Que é possível até conversar com ele na carne, dependendo como nos agimos, como está a nossa fé, como está a nossa conduta. Se procurarmos os lugares certos, se fazemos as coisas direitinho, pode vir até por merecimento uma mensagem na carne ainda. Ou saber que estão ali nos esperando. Não é? Porque sendo os nossos males a consequência de maus procedimentos no passado, a cura compete exclusivamente a nós. Porém, através do seu Evangelho, Jesus nos oferece os meios necessários para superar esse sofrimento. Uma folha, gente. Deixa eu ler aqui para eu entender aqui. Tomai-vos o meu. Vamos lá colocar. Ô Lu, eu imprimi uma folha errada, Lu. Isso, falou. Ela estava me ajudando. Eu montei agora a palestra, viu, gente? Ah lá. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Através da reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho, o que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos proporciona a encarnação como recurso para continuarmos buscando. Aí que está interessante do advento do Espiritismo, tá? Do Consolador Prometido. Porque você conhece de repente, não dentro do Espiritismo, mas vamos supor na Igreja Católica ou outra, você aceita o Evangelho, ou quero mudar, eu vou agora ser integrante e andar nas esferas do Cristo dentro da minha religião. Se ela não é reencarnacionista, vocês acham que consegue eliminar todos os nossos defeitos de uma única encarnação? Nós vamos parar de falar mal dos outros nessa encarnação? Não, gente, nessa não. Quem sabe na próxima? Despertamos agora, quem sabe na próxima, né? Nós vamos parar de apontar o erro dos outros nessa encarnação? Olha como Jesus nos esclarece para não ficarmos aflitos nisso. Porque temos mais e mais encarnações para refazer isso. Se não conseguimos agora, na próxima teremos outra oportunidade. Como eu sempre cito, tem aquele livro das 1000 encarnações de Eustáquio. Tem vários momentos, né? Mas tem destaque um que é o título do livro, ele leva 1000 anos para vencer uma encarnação. 1000 anos. Não, 1000 em... um defeito. Eu falei errado, né? 1000 anos, um defeito. 1000 encarnações, não 1000 anos, 1000 encarnações para vencer um efeito. Deve ser a maledicência, não é possível. Deve ser essa. Alguém leu o livro? Lê esse livro. Esse livro já foi sorteado aqui no clube, na plateia uma vez. Muito bonito. E tem outro livro dele também, muito interessante, que é 150 anos daí, para vencer uma outra. Muito bom esse livro. Cada encarnação é um boleto. É um boleto. É como se Deus tivesse, através dela, criado uma forma de parcelamento da vida. Exatamente. E é gostoso que Kardec coloca a bandeira do Espiritismo como fora da caridade não há salvação. Olha como fortalece o que Bezerra de Menezes falou. Futuro das religiões, não religião do futuro. Olha Kardec. Fora da caridade não há salvação. Diferente de fora da igreja não há salvação. Não importa onde você esteja, faça caridade. Não importa qual igreja você está, qual segmento espiritual você esteja, faça caridade. É ali que vai nos salvar, a caridade, né? Achei que estava indo rápido demais, tinha acabado já minhas folhinhas de fala aqui. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Vocês sabem o que é jugo? Que ele usou o modelo jugo.
Vocês entendem o que é um jugo? Jugo é isso aqui, ó. Sabe que Jesus não falava bonito. Jesus não falava filosoficamente. Jesus ensinava. Então ele ensinava através de todas as outras artes. Então é o ensino. Isso, ele usou essa metáfora aqui, esse ensino, porque isso aqui era muito usado lá e ainda é usado em lugares muito longe, que tem pouco acesso e pouco financeiro para cidades maiores. Você coloca um boi aqui, o outro boi aqui, amarra o pescoço deles, aqui se amarra uma coisa que vai no chão, quer dizer, aqui, e aqui é carroça, para quem vai carregar a carroça. É mais ou menos isso, né? Quem tem alguma coisa assim, vai entender o que eu estou falando. É assim, né? É. Isso daí antigamente era usado para fazer aqueles canais na terra, para você fazer o plantio. Arado. E agora é usado para. Agora é aquele cinta, tudo, mas antigamente era no pescoço. Porque Jesus usou esse símbolo. O peso que isso traz em nós. O peso na consciência, o peso que estamos carregando. O peso das dificuldades, o peso da nossa má conduta moral. Estamos há quantos e quantos tempos errando. Esse é o peso. E por que o jugo dele, o fardo dele é leve? Porque o peso do Cristo é o amor e a caridade. E amor e a caridade não pesa. Por mais que achamos que é difícil, é porque não conhecemos a essência disso. Não pesa, não causa dor. Isso, o peso hoje da matéria, do gozo da carne, nos traz sofrimento e dores. Por isso que Jesus trouxe isso como um exemplo muito forte naquela época. O que estamos carregando nas nossas costas hoje? As consequências do passado e algumas do presente. Causas atuais do sofrimento e causas anteriores do sofrimento. Do nosso sofrimento, não é? Bom, minha palestra terminaria aí. Essa aqui seria a imagem final. Como temos um tempinho e o Maurício conseguiu entregar para mim no tempo que eu pedi, eu quero tratar vocês sobre um tema interessante que está dentro do jugo, tá? Eles vão partir um pouco para a medicina, porém, dentro desse contexto. Acabou, vamos embora? Entendeu tudo, Maurício? Inicia aí na paz do Cristo aqui, ó. Essa aqui, ó. Daí você clica lá embaixo, né? Vai começar tudo de volta aí. Mas nesse toque aqui. Aí. Segurei o dedão aqui, foi de uma vez para acabar a palestra, né? Porque tô ficando nervoso, né? Vocês acham que Jesus tem um efeito analgésico em nós? Como? Professor, eu posso fazer perguntas, né? Vocês notaram, né? Vamos fazer. Como? Através do amor. Eu quero que vocês me falem o que seria um analgésico. Pode falar na ciência. É aliviador. É beta-bloqueador. Uma coisa que é aliviador. Dipirona. Hã? Sim. Mas tem uma forma natural, duradoura. Para nós falarmos um pouco dos analgésicos, nós temos uma médica que estava se escondendo ali. Analgésico. Você pode me ajudar, tá? Se eu falar alguma besteira, tá? Mas corrige, que eu não me importo com isso não, tá? Vamos lá. O que é dor? Sofrimento? Não. O que é dor? Isso que a gente sente no nosso corpo. Mas qual é a função da dor? Vamos lá. É um sinal fisiológico que visa a integridade do organismo. É uma coisa boa. É ruim de senti-la, mas é uma coisa boa, né? Continua. Tô gostando disso aí não, né? Olha lá. Na medicina, sinal fisiológico significa sinal de vida. Quando você sente dor, você está vivo. Você não sente mais dor da carne. Estamos falando da carne, tá, gente? Da carne. Seu objetivo é nos proteger.
Na cozinha, uma panela fervendo, você chega e sem querer põe a mão. O que acontece? Queima. E como você sente a dor? Quando as células morrem em grande quantidade, ela libera uma substância que vai direto aos nervos, que vai lá para o cérebro, que dispara dor, avisando que algo está errado para você parar agora. Pare imediatamente. Isso é dor. Então, quem está sentindo dor, corram atrás de ver o que é. Porque a dor é um sinal que tem algo acontecendo de errado. Sinal de vida. Todos sentem dores da mesma forma? Por quê? Eu entendi fazer o porquê no estudo que nós fizemos. O homem sente dor diferente. O do homem menor, né? Viu? Não, vai menos. Ô Reinaldo, ajuda nós aí. Eu peguei, há uns 6 meses atrás eu peguei uma gripe que eu falava assim, nem o parto chegava perto daquela dor. Nem o parto chegava perto. Não, eu sei. Eu já sei, eu sei. Então, assim, mas agora sem a brincadeira, as dores são iguais? Por que um sente mais e um sente menos? Vamos lá, colocar uma brincadeira. Para algumas pessoas, uma agulha é o fim do mundo. Ou uma gripe para os homens, né? E para as outras, um câncer assim sempre é uma dor comum ou incômodo. Quem já conheceu relatos de pessoas que estão com câncer, sente a dor, mas aquela dor não é martirizante. Tem, não tem? Então por que uma agulha dói e não é manha? Dor mesmo, dói mais, e um outro com uma coisa muito mais grave dói menos. Por causa da história mental que a pessoa cria na cabeça, que aí já é um sofrimento. Eles estão falando fisicamente. Sim, mas a forma que a pessoa interpreta na cabeça dela, o físico que está no corpo, Ajuda. Dramatiza. Isso daí é o final. É mais ou menos isso aí. Tem um ditado que diz que a minha dor dói mais que A dor do outro. A minha gripe dói mais que o câncer do vizinho. Exato. Mas, de certo modo, tem coisas que impedem. Então, vamos lá. Lá na medula, existe um local da medula que o nome daquilo lá é Gate Control, portal do controle. Tem portão. Tem um portão que controla alguma coisa ali. O que seria o controle disso aí? O seu está quebrado? Ela controla os encefalinas e as endorfinas. Quem tem o portão mais aberto, vamos fazer um símbolo aqui. Está lá no medula, né? Se o portão está muito aberto, a hora que você sente dor, os nervos a eletricidade do nervo está passando para mandar para o cérebro, então ela passa toda. O cérebro vai mandar dor numa intensidade muito grande. Se o portão aqui é meio fechado, passa pouca dor. Se o portão é 20% fechado, a eletricidade é menor. Se o portão é todo fechado, nada de dor. Vocês entendem como funciona. É um portal de controle, é isso, né? Perfeito? Mais ou menos, né? É mais ou menos. E ali é chamado de sistema. Quem controla isso é o cérebro que controla isso daí. Tá? É o cérebro que controla essa passagem ou não. Então, vocês sabem que existem crianças que nascem com uma patologia que o portão é totalmente fechado. Raros é esses que chegam à vida adulta, porque se ele tem uma infecção, ele não chora, não sente nada, quando vai ver, puf, já era. Então, eu acho que não tem caso de vida adulta. Tem algum caso? Não tem. Não tem caso de vida adulta. Então morre antes porque não percebe. A infecção no dente vai perceber. Quebrou a perna, vai andar com a perna, só vai perceber, cair no chão. Então, bateu, fez uma hemorragia, não sente, já era, acabou. Então, vai perceber quando está nas últimas, vai levar no hospital, vai ver como está perdendo força, uma criança, ele já não tem mais o que fazer, já tomou conta de tudo, né? Então, e quem controla esse portal é o cérebro, né? E ali se encontra dentro de uma parte do cérebro que é no arquiocórtex. Quem sabe o que é o arquiocórtex? Simplificar, cérebro primitivo. Como?
falei errado, tá? É normal. Tem Arqueocortex. É top, Arqueocortex. Então eu estou arriscando uma área que não é minha, tá? Muito longe de ser minha, tá? É melhor. Então, está ali no Arqueocortex. Ali está o controle. Ele que controla o sistema analgésico central. É ele que dispara as encefalinas e as endorfinas, que é o analgésico natural. Então seria o dipirona e as outras demais coisas sem efeitos colaterais, porque é do corpo. Concorda? Tá. Então vamos lá. Aí está a medula, né? Coloquei um desenho assim para nós entendermos. Tá. Quem controla é o cérebro, né? Tá lá. Sistema analgésico central. Quem controla as substâncias cefalinas e as endorfinas. Vamos lá. Que são os analgésicos naturais. Vamos agora para o Arqueocortex. Ah lá, o Arqueocortex. Ó, tô aprendendo a falar. Para vocês entenderem aqui, ó. Fica aqui, ó. Vamos fazer aqui. O cérebro pequenininho, tá dentro, e o grandão, que é o neocórtex, que é toda essa parte aqui. E ele é o menorzinho. Tá? Ele que controla as nossas dores, porque ele que abre e fecha o portão. Ele que deixa, que permite os analgésicos, né, passar. Então tá. O cérebro primitivo, eu já vou mudar o nome para não errar mais, o cérebro primitivo, ou o cérebro reptiliano, com alguns nomes, né, está ligado ao quê? Primitivo, arqueo, passado, a parte mais antiga do nosso, a parte mais animal, nossa, né? Concorda? Então é coisa animal. Então tudo que tiver ligado àquilo está ligado aos animais. O animal sente dor? Nós sentimos. O animal sente raiva? Nós sentimos. Tá? O animal briga? Nós estamos brigando? Então isso, tudo que o animal faz e nós fazemos igual, é ligado ao cérebro primitivo, reptiliano. E quanto mais isso for latente em nós, mais o portal vai estar aberto, mais dor sentimos. Quem sente muita dor, tem uma forma muito fácil de mudar, mas trabalhosa. Vamos trabalhar o neocórtex. Como se trabalha o neocórtex? Tudo que temos em comum com os animais está no cérebro primitivo, a área reptiliana. Exemplo, medo, dor, raiva, todas essas coisas que os animais fazem, está ligado ao cérebro primitivo. Pode falar. Fibromialgia, eu não sei. Raivoso eu sei que está aí. Tudo nisso aí? Olha lá, tá vendo? Olha lá, mais ou menos isso. Entendeu? Então assim, olha como Jesus, vamos voltar no Jesus agora, é atual. Você acha que ele podia ensinar isso naquela época? Você acha que ele podia? Não está explicado? Vamos lá para o próximo, depois eu vou explicar uma coisa mais interessante. Vamos agora para o neocórtex. Eu coloquei, ali é meu, viu? O cérebro divino. Ali é cérebro novo, correto, né, que eles colocam. O divino eu coloquei porque nos liga às áreas divinas, tá? Então é o neocórtex e o cérebro novo. Então é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então toda essa parte de cima. Olha o tamanho desse danado. E como nós estamos ativando mais? É só mediador que nós estamos tendo. No momento que estamos fazendo no lar, na rua, no trânsito. Qual que é o que domina nós no trânsito? Recentemente, não tão recentemente, mas saiu um estudo aí que quando você ora ou entra em meditação com mais alto, a concentração do sangue vem pela frente, se eleva a vibração. Foi feito naquela máquina de entrar dentro lá, acho que é ressonância. Entendeu? E a minha secretária, eu pago caro, viu? Pago caro. Entendeu? Então vamos lá. Já está acabando o tempo. Tudo que diferencia o homem dos animais está no cérebro divino. Exemplo, música. Os animais compõem música? Cantam música? Não. A fraternidade. Os animais fazem a fraternidade? Não fazem. Caridade. Os animais fazem caridade?
Estão mudando, eles estão trabalhando primeiro que nós, o Arthur, no Neocorte. Mas faz poesia? Ele bateu. Viu? Os animais faz poesia? Hã? Não. Eles fazem arte? Mas a arte desenho, essas coisas, vai. Uma arte, é a sobrevivência, o instinto. Aqui a área primitiva. Né? A fé, eles nem sabem o que é fé, eles estão ali só para. Animal sente dor muito, o que eles não sentem, o que eles não têm é sofrimento. Eles não sofrem, mas dor eles sentem. Então, se o cérebro que comanda o portal, se a parte divina fecha fecha o portão, e quanto o portão mais fechado, menos eletricidade nervosa e mais analgésicos naturais para o corpo. A dor fica fisicamente menor. Como temos que fazer isso? Primeiro, para quem está aqui, estou falando agora. Segunda-feira, às 7 horas da noite, temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na quinta-feira, às 8 da noite, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Ali, nós estudamos Jesus. Quem estuda Jesus, trabalha qual área do cérebro? Cérebro divino. Estudando Jesus e praticando Jesus, mudando dentro de uma reforma e uma transformação moral, mudando de atitude, seu portão vai começar a fechar. Quem está estudando e praticando? Então vocês não querem ter menos dor? Por gentileza, vamos estudar e praticar. Tá? Vamos lá que eu ia falar. Que eu falei mais tarde eu falo. Isso explica os primeiros cristãos na arena. Eles eram comidos vivos pelos leões, cantando e orando. Qual área do cérebro deles eles estavam mais trabalhando? Eles sentiam a dor? Sentia. Mas como se sentir uma dor intensa e orar ao mesmo tempo? Como sentir uma dor intensa e cantar ao mesmo tempo? Agora, se você sente uma dor um pouco menor, você consegue. Joana d'Arc foi queimada. Qual a área do cérebro que ela mais usava? E os relatos estão aí nos livros. Teve a espiritualidade e a comunicação que ela não sentiu nada. Ela sentia pouca dor. Na hora que ela começou a sentir um pouco mais, foi cortada a ligação, que é a mesma coisa que eu ensinei na arena. A hora que ia chegando perto do fim, ia desligando os fiozinhos, fio prateado. Então, meus amigos, remete aqui sobre o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Além de aliviar no estudo, aliviar na carga, ele está ensinando como praticar a parte frontal do cérebro, criando menos dores físicas. Aquela tem aquela moça lá em Salvador, aquela senhora em Salvador que subia um morro para ajudar. Tem já me falou a memória. Ela teve um problema de pulmão, e o pulmão dela trabalhava. Irmã Dulce, obrigado. Irmã Dulce teve um problema lá e ela perdeu 80% da capacidade do seu pulmão. Como ela conseguia subir e cuidar de todo mundo? Continuou tendo 20% do seu pulmão trabalhando. E ela conseguia fazer isso. Como? Olha lá. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Ela ativava qual área do cérebro? Sabe daqui eles vão brigar com quem? Com ninguém mais, né? Está tudo aí. Cristo Consolador. Saiu um pouquinho, porque eu quero que vocês entendam que o estudo do Evangelho e a prática e vivência de Jesus só nos traz benefício. Por isso que Ele nos mandou o Consolador, que nunca mais vai sumir, está sempre junto conosco.
Alguém ficou empolgado em estudar? Porque eu fiquei mais depois disso. Se vocês quiserem, eu mando a palestra que explica com detalhe como funciona isso na visão espírita. Mas daí quem passa não é o Anderson, é uma médica, tá? Então ela vai passar com detalhes ricos. Eu não passo no grupo, se vocês quiserem. Exatamente. Mas eu pago para ela, tá? Ó, consegui no tempo. Mas deixa eu tocar ainda. Esse é o último slide. Eu vou pôr uma música. E essa música vai servir como uma prece, como foi feito no último dia da bem-aventurança, tá? Acabando a música, nós vamos para o passe. Mudou algumas coisinhas no passe. Primeiro, gestante e criança. Depois, idosos e depois, geral do público. Ok? Tá bom? Então você vai primeiro. Você vai em segundo, né? Acima de 60. Não, acima de 60. Nós vamos colocar aqui bonitinho. Então vamos todos fechando nossos olhos. Apaga a luz aí, por gentileza. E deixando essa música que nos traz a ideia do Cristo Consolador, nos abraçando e nos elevando. De um bem maior
Que assim seja. Ô menino daí, ó. Ah. Olha.